Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, apresentai as vossas firmes petições, as vossas firmes razões. O que Deus está explicando a respeito disso? Por que é que tem pessoas que não conseguem se pôr no lugar de ninguém e ela não quer saber a razão, o porquê? Ela sabe que carrega muito medo, que ela tem muito trauma, é muito medrosa, mas ela não quer entender as próprias razões. Então, quando você ouve alguém dizer assim, quando você vê uma pessoa morrendo, acabe de matar. Não tenha pena. Uma pessoa ela está passando pelo que ela estiver passando é porque ela merece. Não vai ajudar, porque quando você ajuda alguém, você fica no lugar dele. Quem tem pena do coitado, fica no lugar dele. Você já ouviu ouvir essas coisas? Ou então você já ouviu alguém dizer assim: você só tem valor pelo que você tem. Quando você é nova, você é valorizada. Enquanto você tem, as pessoas lhe dão valor. Quando você não tem, ou você não dá mais nada, quando você não proporciona as coisas para as pessoas, você é desvalorizada. Você também já ouviu alguém dizer isso? Então é sobre isso que eu quero que você entenda. Uma pessoa que ela não consegue sentir nada de bom, mas ela não tá nem aí. E ela não quer aprender nem pela visão. Ela pode ter conhecimento, mas ela não vai conseguir ter o entendimento da própria visão. Uma época da minha vida eu até achei que isso tinha uma razão, uma lógica. Eu até, de muito ter conhecimento, eu acreditei realmente que o conhecimento somente, sem entendimento, era muito válido para mim. Uma época eu acreditei assim, né? Então, quando você vê alguém dizer assim, eu só prestava para você quando eu tinha. Eu só era boa para você quando eu bancava você, quando eu dava as coisas para você. Agora que eu não dou mais, ou você não precisa mais de mim, agora você não sabe me valorizar. Todo esse tipo de pessoa que tem esse tipo de fala, ele é uma pessoa doente emocional. É uma pessoa que carrega excesso de medo. É uma pessoa carente. É uma pessoa ausente, tanto de conhecimento como de entendimento. Ele acredita ter conhecimento, por isso ele vai ter essa fala. Que você não deve ter pena de ninguém. Quando você estiver vendo uma pessoa morrendo, acabe de matar. Quando você pensar que você tem valor, você tem pelo que você tem. Você tem valor se você for bonito, se você tiver dinheiro, se você tiver. Quando você não tiver mais, você vai ver que você não tem valor nenhum. Todas essas pessoas, ela tá falando por si mesmo. Ela não tá falando com você, de você. Ela tá falando dela, apenas dela. E ela não consegue se pôr no lugar do outro. Para essa pessoa é impossível isso, devido aos traumas que ela já viveu. É impossível eu me pôr no lugar de alguém, eu não consigo. Tanto tem pessoas que diz que consegue, porque ele não sabe como isso funciona. Então, uma época até você acredita assim, devido a ter alguma experiência. Então, você acredita que aquele conhecimento que você teve é muito válido. Um exemplo, porque eu tive um conhecimento que dá para eu explicar aqui para você. Quer dizer, sempre que você vai para algum lugar, você leva o melhor presente, né? A melhor bebida, a melhor comida para casa daquela pessoa. Você dá o melhor que você tem. Se você vai passar um Natal na casa de alguém, você leva o peru. Se você bebe uísque ou o dono da casa bebe uísque, você leva o uísque, você dá o seu melhor para aquela pessoa. Você está sempre querendo agradar, você chega chegando, você chega mostrando que você tem algo de bom, que você não é uma pessoa ruim. Mas a partir do momento que você dá um não àquela pessoa, e aquela pessoa, ela lhe rebaixa, ela lhe humilha, você diz, como assim? Quer dizer, enquanto eu dava, eu prestava. Agora que eu não dei mais, eu dei um não, eu não presto não. Quer dizer, ali a pessoa mostrou o sentimento realmente que ela carrega. Então, esse tipo de pessoa, ela não gosta de você. Ela gosta do que você proporciona para ela.
É justamente esse tipo de pessoa que ela não consegue ter sentimentos bons. E a Bíblia ensina isso. Quer dizer, é esse tipo de pessoa que você não vai conseguir agradar. É tudo que você faz por ela, você vai conseguir agradar ela. Mas na hora que você não fizer mais, ela vai realmente mostrar o sentimento que ela tem por você. Então ela não tinha sentimento. Ela gostava de mim? Não, ela gostava do que eu fazia por essa pessoa. É quando você começa a descobrir sobre o sentimento das pessoas. O que ela parece ser, mas ela não é. Ela só demonstra ser, né? Então quer dizer, uma época você acredita mesmo, eu só tenho valor, eu só prestava para você quando eu ia para sua casa e levava o que era bom. Aí você gostava de mim, agora que eu dei um não, você está dizendo que eu não sou, que eu não tenho, que eu não presto. Quer dizer, você, como assim? Quer dizer, a pessoa não está falando de você. Aprenda isso. A pessoa, ela não está falando de você, ela está falando com você, mas ela está falando dela. E é você ainda que não aprendeu sobre a alma. Ela está falando dela. Então, parece que ela está falando com você. De você, parece que ela tá falando de você, mas ela não tá falando de você. Ela tá falando com você, mas o que tá saindo dela é o sentimento que ela carrega. E você só consegue descobrir isso com um conhecimento sobre a alma. Entende o que Deus explica? Quer dizer, como é que eu sou amiga de uma pessoa, eu ando na casa dela, mas eu vou pra casa dela Natal, eu levo o melhor peru, eu levo o melhor litro de uísque, eu levo uma grade de cerveja, o que é que a pessoa gosta de beber, eu levo presente, e a pessoa tá me idolatrando, a pessoa é minha amiga, mas a partir do momento que eu der um não, que eu não pude, a pessoa diz assim, ah, você é muito fraca. Como assim? Como assim você me deu um não com isso aqui? Nossa, eu pensei que você era uma pessoa boa. Quer dizer, aquilo tudo que eu fiz, a pessoa não viu o que eu fiz. Então você tá pensando que ela tá falando de você? Não, ela tá falando dela mesmo. Entende? Você fica sem entender, meu Deus. Tanto presente que eu dei para essa pessoa, eu só ia para casa dela, eu levava caixas de bebida, eu levava o melhor peru, eu levava o melhor bolo. Eu era quem ajudava nas festas. Quer dizer, ela não gostava de você. Você tem que entender isso. Ela gostava do que você fazia por ela. Então você só vai descobrir isso nesse momento, quando você dá um não, quando você não puder ou quando você não quiser. Então agora ela vai demonstrar o que ela sente de verdade. Quer dizer, ela não tinha sentimentos por mim. Ela tinha sentimentos daquilo que eu proporcionava na vida dela. Aquilo que eu dava, aquilo que eu doava. Então, quer dizer, agora eu sei que só tem valor quem tem. É assim que a gente acredita. Porque a pessoa não me valorizou. Porque a pessoa demonstrou realmente, saiu da boca dela, eu vi ela falando. Quer dizer, ela só gostava de mim quando eu bancava, quando eu dava, quando eu ajudava. Agora que eu não dei, agora que eu não dou, agora que eu não sou, a pessoa está agora me desvalorizando, me desqualificando, me rebaixando. Entende o que a Bíblia ensina? Então ela não está falando de você. Ela está falando dela, mas ela está falando com você. E você tem que aprender isso. Como é que funciona isso? Para que você entenda o que Deus explica, para que você veja que nem tudo é aquilo que você vê. Então tem pessoas que ela conversa com você, mas ela não conversa de você. Ela está falando dela o tempo todo. Então você percebe que ela não vai conseguir acreditar em você. Por exemplo, quando você está conversando com alguém, que você está falando uma coisa, quando você menos espera, a pessoa está falando outra. Você começa a falar que aconteceu, fulano, aconteceu isso, você vai desabafar com uma pessoa. Então você começa a falar de você, a pessoa, você tá assim, triste, porque você não sabe o que já aconteceu comigo. Ele começa a puxar, porque ele não consegue sentir nada por você. Ele vai sentir quando ele falar dele. Então você começa a falar com ele do seu problema, acreditando que ele tá ali ouvindo, e daqui a pouco ele muda o assunto. Você percebe que ele não sente nada por você. Entende? Deus explica, quem carrega excesso de medo, ele não consegue sentir nada por ninguém.
Então ele remói nos próprios sentimentos. Entende? Então ele diz que ciúme é amor. Ele justifica os próprios sentimentos, os próprios comportamentos, mas ele não sente. O medo não proporciona nada de bom na vida de uma pessoa. Nada de bom. É ela que não busca o conhecimento. Ela vive na carência, na ausência, na falta. Então ela tem um comportamento confundido pela visão. Então eu acho que você já conheceu pessoas, né? Que você começa a falar do seu problema e ele, isso é besteira. Isso aí que você tá falando, isso é fichinha. Porque você não sabe o que aconteceu comigo. Se eu contar a minha história, até a burra chora. Então aí ele começa a falar dele. Ele começa a falar dele, porque ele não tá nem aí pra você e ele não vai sentir nada. Então ele já rebaixa o seu sentimento, o seu sofrimento. Ele não quer nem estar lhe ouvindo muito, porque são pessoas totalmente doentes emocionais. Entende o que a Bíblia ensina? Então esse tipo de pessoa, é justamente esse tipo de pessoa que ela dá uma de sábia para você quando você não sabe sobre as coisas de Deus. Ela diz que sabe. Ela demonstra saber. Quando você começa a falar, ela começa a demonstrar que sabe. E se você não acreditar nela, ela vai dizer, você que não acredita em mim. Mas as pessoas me valorizam, as pessoas fazem tudo para me ouvir, ou as pessoas até me pagam para me ouvir, porque eu sou sábia, porque eu sei o que eu tô falando, porque eu entendo, é você que não acredita em mim. E aí você começa a ver e questionar a contradição que a mesma pessoa que não consegue sentir nada por ninguém é a mesma que fala em Deus, é a mesma que usa a palavra de Deus, é a mesma que diz que é valorizada pelas pessoas que não a conhecem. As pessoas não a conhecem. Mas quem conhece, ele começa o quê? Rebaixar que é você que não acredita nele. Porque todo mundo acredita em mim. Porque todo mundo me valoriza. Porque todo mundo sabe que eu sei. Porque todo mundo sabe o valor que eu tenho. É você que não sabe me valorizar. Então esse tipo de pessoa, você percebe pela visão a confusão de conviver com essa pessoa, a falta de conexão de conviver com essa pessoa. Quer dizer, ela só consegue conviver com quem não a conhece. Entende? E Deus explica isso. Então, ele dá um de sábio. Ele vive do passado, fala pelo passado. E às vezes, quando até acontece, ele diz, tá vendo aí bem que eu disse a você que isso ia acontecer? O que eu falo, acontece. Eu sou sábio, ou eu sou um profeta, ou ele não acredita em profecia, mas ele diz, ai daquilo que eu falar, porque eu sei muito bem o que eu tô falando. E Deus explica isso, quer dizer, você fica confundido pela visão. Como assim essa pessoa sempre tem razão no que ela fala? Que Deus é esse? Que ele sabe tudo da minha vida, mas da dele ele não entende. Que ele mesmo pode fazer o bem e fazer o mal. A mesma pessoa, ela pode ser mal com uns e bom com outros. Então ela acredita que sim. Ela diz, eu sou assim, é você que não presta, porque eu presto para as outras pessoas da rua. Porque eu sei, para as outras pessoas da rua, é você que não sabe me valorizar. É você que não acredita em mim. É você que não sente nada por mim. Essa é a visão de uma pessoa que ela tem o medo como algo bom. O medo como algo necessário. A premonição. É aquela pessoa que premune, que acerta a vida dos outros, mas ela não aceita que ninguém diga nada dela, que ninguém saiba nada dela. Então você fica confundido. Se você mora com alguém que trabalha com bruxaria, que trabalha com feitiçaria, que trabalha com mandinga, com espiritismo, você vai ver que é assim a convivência com esse tipo de pessoa, né? Você percebe. Ou até que ela não trabalhe, mas ela carrega muito trauma e ela diz que sabe tudo e ela se mete na vida de todo mundo, mas ela não quer ouvir nada. E você fica sem entender a comunicação e a visão com essas pessoas. Como é difícil lidar de perto com essas pessoas, porque ele não é uma pessoa de verdade.
Então, na rua, ele até finge ser de verdade. Fora, ele finge ser aquela pessoa de verdade. Então, todo mundo acredita, porque todo mundo vem e ouve e vê. Ou todo mundo precisa, né, de falar e se acha ajudado pelaquela pessoa. Então, você diz, não, que Deus é esse? Como é que funcionam essas coisas de Deus? Então, Deus explica, preste atenção para que você não viva assombrado ou você confie na pessoa que carrega o excesso de medo e ela cria as suas abominações pela visão. Então, ela vai confiar na própria premonição. Ela vai confiar na premonição. Então, ela vai ter dupla personalidade, dupla visão. É dois tipos de entendimento, é duas crenças. Com essas pessoas não existe a palavra. E Deus explica isso. Não existe, o poder da palavra não existe, o amor não existe, a verdade não existe. Para essas pessoas, elas creem assim. Então, tudo que acontece com elas foi Deus que quis. Mas eles não querem saber de Deus. Como assim? Que contradição é essa? Que a própria pessoa que diz que não tem pena de ninguém, que não quer saber de ninguém, que se vê uma pessoa morrendo, ele acaba de matar, ele está dizendo que é uma pessoa de Deus em alguns momentos? Como assim? E você fica sem entender a própria visão. Então você vai perdendo a comunicação. Com esse tipo de pessoa, você vai perdendo a comunicação. E geralmente esse tipo de pessoa, ele não vai acreditar em você. Em nada. Nada que você diga, você vai ter razão. Esse tipo de pessoa é assim. Nada que você faça tem valor para ele. Nada é verdade. Você tenta até ajudar, mas ele não acredita em você, porque ele já acredita nele. E aí ele vai gerando mais traumas na vida dele. Na vida dele, vai crescendo os traumas, o medo vai assolando. E Deus explica isso em Isaías 42, 21. Deus diz, apresentai as vossas demandas. Apresente as suas demandas para Deus. Diz o Senhor, trazei as vossas firmes razões. Diz o rei de Jacó. Tragam e anunciem-nos as coisas que hão de acontecer. Anunciai as coisas passadas, para que atentamos para elas e saibamos o fim delas. Ou trazemos ouvir as coisas futuras. Anunciai as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que são deuses. Então ele acredita que é Deus, e as pessoas acreditam que é Deus por não conviver com elas. Você conviveu com uma pessoa mentirosa, você percebe que ela está mentindo. Pela comunicação, que ela está fingindo, que ela está omitindo, que ela tem duplo sentido, duas formas de visão, duas conexões. A verdade para ela é uma hora é uma verdade, outra hora é outra verdade. Então você vai pegando. Mas quem não convive, né, vai acreditando. E aí a pessoa vai dizendo que Deus é assim. Você não vê que o que eu falo acontece? Você não está vendo que as pessoas acreditam em mim? Você é que não confia em mim. É você que não me valoriza. Mas eu ainda sou até o seu pilar na sua vida espiritual. Porque Deus lhe protege através de mim. Essa é a visão de uma pessoa que ela não quer saber das coisas de Deus. É através de mim que você ainda tem proteção. Porque você não crê em Deus. Mas eu creio em Deus. E você fica, meu Deus, como assim? O que é Deus? Como assim? Ora essa pessoa pode mentir, ora não pode. Ora ela diz que crê em Deus, ora ela não crê. Ora ela fala mal, ora ela fala bem. Como assim? Como assim essa pessoa? Que Deus é esse que ela confia? Que crença é essa? Que na minha vida é espiritual, mas na dela é natural. E ela não quer ouvir o que eu tenho para dizer. E ela tem muito defeito, mas ela não quer ouvir, ela não quer mudar, ela não quer saber. Como assim? É assim quando você convive com uma pessoa que caminha no mundo das trevas.
Entende? Então Deus diz, hão de vir para que saibamos que são deuses, eles se acham Deus. Eles se acham Deus, é isso que Deus está dizendo aqui. Ou fazei bem ou fazei mal, para que nos assombrem-nos e juntamente vejamos. Quer dizer, vai tomando medo, vai tomando conta dessa pessoa, ela vai se tornando uma pessoa ou nervosa, ou irada, ou medrosa, fingindo um comportamento, ou uma pessoa desequilibrada emocionalmente, porque ela vai gritar, porque ela vai exigir, porque ela vai ditar, você tem que me respeitar, você tem que me ouvir. Ela trata as pessoas como se fossem crianças. Entende? Ela causa o medo no outro, o desrespeito no outro. Quem convive sabe que é assim. Como eu estou dizendo para você, para que nos assombre e juntamente o vejamos. Deus diz, vocês vão ver o resultado desse tipo de pessoa que fala em Deus, que usa a palavra de Deus por algum benefício, por alguma vantagem, você vai perceber pela visão se é verdade ou não. Quer dizer, a pessoa pode fazer o bem e fazer o mal ao mesmo tempo, pode ser assim, uma pessoa boa e uma pessoa má. Quer dizer, ela só é boa para as pessoas da rua, mas para as pessoas dentro de casa, ela está causando medo, ela tá manipulando, ela está ditando, ela está brigando e ela não quer ouvir quem ela é. Que Deus é esse, né? Então, eles querem que as pessoas confiem neles, mas eles não confiam em ninguém. Essa é a visão de uma pessoa que ela é hipócrita, que ela é mentirosa, que ela é fingida. Entende? Então pode estar dentro da igreja, pode estar dentro da sua casa. Tem um monte de bruxo, de feiticeiro, que a família não sabe quem ele é. Ele é bruxo, feiticeiro, mas a família não sabe. Porque quando ele quer ir para uma mandinga, ele vai em outra cidade. Ele vai escondido. Resolver a vida dele. Entende como é que funciona? Então Deus diz, eis que sois menos do que nada, e a vossa obra menos do que nada. A abominação é quem vos escolhe. Suscitei ao norte, e ele há de vir desde o nascimento do sol. Invocará o meu nome e virá sobre os príncipes como sobre o lobo. E como um oleiro pisa no barro, os pisará. Eles vão ter problema com os próprios filhos. Entende o que Deus está explicando aqui? Quando você convive com uma pessoa que ela tem excesso de medo, eles vão ter problemas na própria convivência. É a visão dele que vai ser conturbada, porque ele vai buscar uma visão, uma razão, mas ele nunca tem paciência. Mas ele está sempre ditando, mas ele está sempre aquela pessoa muito moralista, que ele é muito querida na rua, mas ele não é a mesma pessoa dentro de casa. Ele não é a mesma pessoa dentro de casa. E por qual motivo é assim? Que é o que eu vou explicar para você. Porque geralmente essas pessoas, elas não crêem no que vê. É justamente isso que Deus explica. E ele não crê no que vê, então ele não acredita em ninguém, ele não confia em ninguém. Então por que é que essas pessoas sofrem? Por que é que essas pessoas terminam sofrendo se ela diz que está fazendo as coisas boas? Se tudo para ela é muito bom, ela é uma pessoa justa, é uma pessoa que fala a verdade, porque elas vivem problemas que é de geração. Porque elas não crêem na razão. Elas crêem na intenção delas. Entende o que Deus explica? Ela não crê na razão, ela crê na intenção. Por isso Deus diz, anuncie as vossas petições e as vossas razões. Olhe para a sua razão e veja se você tem razão. Para que você entenda que existe uma alma, um espírito e um corpo. Então, primeiro vem o espírito, depois a alma e depois o corpo. E é por isso que você tem que entender a razão do que está vendo. Porque não é o que você está vendo. Não é bem aquilo que você está vendo. Então, algumas pessoas, elas acreditam transformar a mentira em verdade porque está se dando bem. Entende o que Deus está explicando? Ela acredita estar se dando bem, que ela está conseguindo, que ela está vencendo, que ela está acertando, porque ela vive pela visão.
Ela vive pela visão. Um exemplo que eu vou dar para você a respeito desse assunto. Uma época eu tive uma colega, uma amiga por muitos anos, que ela morava no fundo do quintal da mãe dela, com o marido. E eles brigavam muito. E depois eles foram morar de aluguel. E logo em seguida, ela falava mal da sogra dela, né? Falava mal do marido e eles foram morar de aluguel. E eu convivia muito com ela. E ela começou a dizer que ia construir uma casa na laje da sogra. Numa laje que era da família do marido. Não era bem da sogra, porque a sogra morava em outro lugar, mas era uma laje de família, que estava lá disponível para eles construir e sair do aluguel. Quando ela me disse isso, eu disse assim para ela: você vai construir lá, no que é da família do seu marido? Ela disse: vou. Eu olhei para ela e disse: você vai se arrepender do que você está fazendo. E ela disse: por que eu vou me arrepender? Eu disse: primeiro, você não se dá bem com seu marido para ir morar perto da família do seu marido como você vai. Vocês brigam muito. Segundo, você já fala mal da sua sogra. Então imagine quando você for morar lá, como vai ser a convivência de vocês. Sabe foi o que ela me disse? Mas ninguém pode me tirar de lá. Eu tenho 2 filhos com ele. Ninguém pode me expulsar de lá. É direito dele, porque é herança. Então, o que eu quero é sair do aluguel. Eu acho que vai ser uma proposta boa e eu vou. E eu disse a ela: você vai se arrepender, porque você não vai aguentar. Ali eu poderia me passar como uma profeta na vida dela, porque ela não aguentou. Realmente ela saiu, depois de muitos anos, sofreu muito e perdeu tudo. Ela perdeu tudo. E ela não só fez uma casa, ela fez 2. Foram 2 casas. Uma ela começou a fazer junto com o marido, e quando a sogra teve problema de justiça, que perdeu o lugar de moradia, teve ordem de despejo, o filho já estava para se mudar com a mulher dele e ele abriu mão para a mãe dele. Minha mãe não vai poder pagar aluguel e a gente pode pagar, trabalha eu e você. Então, quando já estava pronto para ele se mudar, quem se mudou para essa casa foi a mãe dele, com o marido dela. E eles continuaram no aluguel. Então, veja, ele fazia tudo pela mãe, como eu já tinha dito a ela. Você já tem dilemas com ele por conta da mãe dele. Quer dizer, ela já falava mal da sogra e falava mal do marido. Porque o marido sugava, porque o marido não sustentava a casa como um homem, porque o marido não era um bom dono de casa, porque ele era melhor sendo mãe, com a mãe do que com ela. É melhor para a mãe, ele é melhor para a mãe dele do que comigo, né? E ela era quem bancava mais a casa do que ele, pagava aluguel e tudo. E eu dizia: você não vai aguentar essa situação. Ah, mas eu vou sair do aluguel, vai ser melhor, porque pagar aluguel é ruim. Eu digo: veja bem o que você está fazendo. Não conseguiu nem morar na casa. Ela não conseguiu morar na casa. Ele deixou a casa para a mãe. Quando já estava em ponto de se mudar, a mãe recebeu a ordem de despejo da separação do pai com ele, com a mãe. Então ele deu a mãe se desesperou, começou a chorar, que agora ia pagar aluguel, já vivia numa vida difícil. Então ele: não, mãe, vá morar aonde eu fiz, para a senhora não ir pagar aluguel. Enfim, trabalharam mais uns anos e ela começou, mas ele dizer: vamos fazer mais em cima, outra laje, vamos lajear mais. Digo: meu Deus, você vai morar lá? Ela disse: vou, minha filha, é melhor do que pagar aluguel. Eu digo: você não vai aguentar. Ela disse: vou. Vai ser melhor, porque eu tenho 2 filhos, porque eu tô que não aguento, porque eu pago aluguel e ele é quem paga água e luz, mas é eu que sustento a casa, tá muito pesado para mim, é melhor. Ele ajuda e nós saindo do aluguel vai ficar mais fácil para mim. Enfim, eles conseguiram ir morar lá. E aí o que aconteceu? O casamento deles só foi de pior a pior. Porque essa sogra era uma ótima sogra, ela morando lá. Ela falava mal da sogra, mesmo a sogra fazendo coisas boas para ela, mas ela falava mal porque via o filho fazer com a mãe aquilo que não fazia com ela. Apesar de ela, na minha visão, ela era uma sogra boa, porque ela ajudava a cuidar dos netos,
né? Aquilo que eu não tinha, eu via a outra fazer. Eu dizia, eu acho sua sogra maravilhosa. Mas como ela via o filho, o marido dela, fazer pela mãe o que não fazia com ela, tinha aqueles conflitos que ela desabafava muito comigo. Eu dizia, você não vai aguentar. E ela dizia, vou, porque eu vou sair do aluguel, porque vai ficar mais fácil, porque isso, porque aquilo. Quando ela foi morar lá, os conflitos aumentaram. Porque aquilo que a sogra tratava bem, aquilo que a sogra via ela como boa, era porque morava lá. Passou a morar cá, a sogra passou a desfazer dela, humilhar ela, tratando o filho muito bem. Meu filho, Jesus te ama e mamãe também. Meu filho, paga aqui minhas unhas. Meu filho, faça isso, faça aquilo. E ela se sentindo esbaforada porque o marido não comprava uma água, porque o marido não comprava uma carne, porque o marido não comprava. E ajudava a mãe. E eu dizia, o que foi que eu disse a você? E devido às brigas, ele dormia mais na cama do filho, no quarto do filho, e ele começou a desprezar, a maltratar. Ele se sentindo desprezado por ela, dava mais valor à mãe, a mãe se aproveitando de ver a situação. O filho me ama, que o casamento da mãe dele também já não era bom, se agarrava o amor do filho. Meu filho é o filho bom, meu filho, Jesus te ama. Meu filho, Jesus te ama, e era aquele carinho com a mãe, e a mulher se acabando dentro de casa. E por que é que eu tô contando isso tudo para você? Porque a pessoa que ela não tem conhecimento suficiente, ela também não vai ter entendimento. Por mais que alguém diga, ela não vai acreditar. Porque ela acredita que vai transformar a mentira em verdades. Porque ela acredita que aquilo é o melhor para ela. Foi assim a visão dela. Vai ser o melhor para mim. Eu dizendo, não vai ser. Você não vai suportar, a pessoa muda. Eu já passei por isso, eu já vivi isso, eu já investi no que é meu e eu não consegui morar. Ela só lhe apoia e lhe trata bem porque ela não tem o controle da situação. Quando ela passar a ter o controle da situação, o comportamento muda. O comportamento fica pior daquela pessoa. Ela vai demonstrar mais quem ela é. E você não vai suportar a situação, querida. E ela não acreditou. Entende? Apesar do conhecimento ser uma coisa e o entendimento ser outra, quando uma pessoa ela tem um sentimento formado dentro dela, o seu conhecimento não vai ser suficiente para o entendimento da pessoa. Porque aconteceu com você é obrigado a acontecer comigo? É assim que a pessoa pensa. Porque você tem a experiência, você acredita que eu não posso ser diferente. Entende? Porque ela está acreditando na visão dela. A minha sogra, ela ajudou a cuidar dos meus filhos. A minha sogra, ela é uma boa pessoa. Ela é uma boa pessoa, mas você já vê o conflito de longe. Você já está vendo que a pessoa, ela é carente. Você está vendo que aquela pessoa, ela já traz raro um problema para você, que você não tem nem coragem de expor o problema. Você não tem coragem de expor esse problema. Porque você se cala demais, porque tem medo de perder o marido. Então o problema não vai mudar, o problema vai se potencializar. Foi isso que eu disse para ele. Você não vai aguentar. Uma pessoa que ela não tem voz onde ela pode ter, ela não vai ter voz na onde ela não pode ter. Eu digo, se você não tem voz nem pro seu marido, você não consegue ter voz, você não consegue falar, você é dominada pela situação, pela razão, o seu marido trata melhor a sua sogra do que você, o seu marido não sustenta a casa, o libido da mulher acaba quando ela não se sente amada pelo marido, quando ela não se sente provida pelo marido. E o casamento zera. O que sela um casamento, o que a Bíblia ensina é sexo. Então, se o homem ele se aproveita da mulher financeiramente, o libido da mulher acaba. Porque ela não admira aquele homem. Como é que ela vai admirar o homem que está sugando ela, que está se aproveitando dela? Ela não tem desejo, ela não admira aquele homem. Ela vive insatisfeita, ela vive por uma razão. Ela vive pelos filhos, ela vive pela carência, ela vive de outra forma, não por amor. E é por isso que as coisas vão piorar. Se você não se posicionar agora, as coisas vão piorar e o seu casamento vai acabar.
Foi o que eu falei para ela, mas a sua voz não convence uma pessoa que ela já é convencida pelo próprio sentimento. Entende o que a Bíblia diz? Então, como vai ser o comportamento? Ele vive pela razão dele, pelo sentimento dele. Então, a sua voz, quer dizer, você conversa com ela, mas você não consegue conversar com ela. Ela já está dominada pela própria razão, pelo próprio sentimento. Então, esse tipo de pessoa ela vai ficando mais rixosa. O medo, por quê? Porque é cheia de traumas. Quer dizer, perdeu a primeira casa, perdeu a segunda casa, foi desmoralizada, foi maltratada. É problema de geração. Quando você está vivendo um problema de geração, você diz que eu faço um bom, o melhor e eu só quebro a cara. Por quê? Porque o problema que você está vivendo, na época eu não tinha noção sobre problema de geração, não sabia sobre a alma, mas eu dei o quê? A minha experiência. Querida, a minha mãe, que é a minha mãe, eu construí no que era da minha avó e eu perdi. Porque a pessoa, ela não muda. Ela tá boa enquanto você tá construindo, enquanto você tá fazendo. Depois que você fizer, ela vai mostrar quem ela é. O sentimento não vai mudar, então ela gosta daquilo que você tá fazendo, ela não gosta de você. Ela gosta daquilo que você tá fazendo por ela. Ela não gosta de você. Então, quando você acabar de fazer, você vai ver que o comportamento vai mudar. Foi o que eu quis dizer para ela. Você não vai suportar quando você vê de perto que a pessoa, depois que você construir, ela vai mudar. E depois ela disse para mim, realmente, Juliana, eu não tô aguentando. Mudou e muito, mudou para pior. E eu disse, o que foi que eu disse para você? Que a pessoa, quando ela não é de verdade, ela finge um comportamento porque ela finge um sentimento. Ela fica com seus filhos, porque você vem de viagem dar uma roupa de presente, porque você paga, porque ela lhe ajuda. Cada uma tá no seu lugar, mas você ainda percebe que ela pede muito o seu marido é melhor com ela do que com você. Como você vai suportar isso de perto? Como é que você vai aguentar isso de perto? As brigas vão aumentar, querida. Mas a pessoa não consegue ouvir, porque ela quer fazer a mentira, da mentira, uma verdade. Porque ela tá achando que a verdade dela vai ser melhor para ela. E aquilo que aconteceu com você não vai ser espelho para ela. Entende o que Deus explica? Então é por isso que essas pessoas dizem, eu só fiz o bem. E o que foi que eu levei com o bem? Quando vê um morrendo, acaba de matar. Porque a pessoa ela não sabe se proteger quando ela está vivendo um problema que é de geração. O mesmo problema que houve na casa dos pais, vai haver na casa dos filhos. Porque é aquela pessoa que ela não sabe tomar decisões, que ela é envolvida pelo sentimento, pela carência, que ela é assolada pelo medo. É isso que Deus explica aqui para você. Ele vai vivendo pelas suas razões. Então Deus diz, apresente as vossas petições. E o que é as vossas petições? As vossas razões. Então você percebe na fala da pessoa, que a pessoa ela não é de verdade. E se a verdade dela é essa, vai mudar, querida. Foi o que eu falei para ela. A verdade vai mudar quando você perceber que você já está lá. Entendeu? Você achou que estava fazendo uma coisa boa por você está fazendo por eles. É por eles que você está fazendo. Porque o seu marido ele não é por você, nem aqui. Morando de aluguel, você pagando o aluguel, como as coisas vão mudar lá? Só na sua visão. Isso é na sua interpretação, na sua imaginação. Porque você não tem conhecimento, porque você não teve experiências com isso. E eu ainda disse, não com todas as palavras que eu estou dizendo aqui, mas eu disse, eu não aguentei a minha mãe, que é minha, depois que eu terminei de construir, eu vi a pessoa mudar. Quer dizer, a pessoa não tem sentimento verdadeiro, ela gosta de mim, pelo que eu estou fazendo, aquilo que está acontecendo, ela é uma ótima pessoa. Acabou de fazer, a pessoa muda. A pessoa quer dominar, a pessoa, ela vai rebaixar, ela vai maltratar. Quem manda é eu, quem mandou você fazer no que é meu. Se você estiver achando ruim, vaze daqui e você vai ficar sem entender. Porque a pessoa não era uma pessoa de verdade.
Você não conhecia aquela pessoa. Então você só conhece a pessoa quando você não está fazendo aquilo que ela quer. A partir do momento que você diz que não vai fazer, é que você vai perceber qual é o sentimento que a pessoa tem por você. Qual é o sentimento que ela tem por você. Então ela lhe respeita ou lhe trata bem, você cá. No seu canto, que ela não tem o controle, ela não tem o domínio, porque ela quer tratar bem, porque você paga, porque você ajeita, porque você é uma boa nora também, mas misturou, bagunçou. Misturou, bagunçou. Entende o que Deus explica? Porque cada um que vive pelas suas razões vai mudando a visão. Ela vive pela sua petição, pelas suas razões. Entende o que Deus explica? Então quer dizer, não pode uma pessoa fazer o bem e fazer o mal. Ou ela é boa, ou ela é mal. Se ela vive no meio termo, nem é boa, nem é mal, ela vive pelas suas razões. Então as suas razões mudando, quando você parar de fazer, você vai ver que a pessoa vai mudar o comportamento. Porque vai mudar o sentimento. Porque agora você está no que é dela. Porque se você estiver achando ruim, vaze. Entende? Então, se já tá ruim aqui, vai piorar lá. Vai piorar lá. E é bíblico. Eu que não sabia, eu já estava dando um adendo para ajudar ela. Mas ela sofreu tanto, perdeu tanto na mão dessa família, que saiu com 2 filhos, comprou um terreno, ainda morando lá, conseguiu comprar um terreno para construir outra casa, já saiu de lá escurraçada. Sem a casa ter terminado, voltou para dentro da casa da mãe para poder conseguir morar no que é dela. Porque ela não estava mais suportando de ser tão humilhada. Porque era humilhada de ver a situação, era rebaixada, era desprezada. Então, quando a gente não busca esse tipo de conhecimento que eu tenho hoje, a pessoa está como uma marionete, está sendo usada. Entende o que a Bíblia diz? A pessoa termina vivendo um problema que já é de geração. Os pais dele eram separados, os pais dela também. Então ela está caindo no mesmo nível de problema. Ela que não tem a visão. Ela já está vivendo o problema, ela só não tem a visão. Então ela vai ter a visão dela. Não, lá vai ser melhor. Lá eu vou conseguir. Entende o que Deus explica? Mas se a pessoa ela carrega excesso de medo, ela causa ciúme, ela desfaz de você. Você vê no comportamento da pessoa que a pessoa não é de verdade. Entende o que a Bíblia explica? Então, quando você convive, você vê pela visão que a pessoa ela cai em contradição. E caindo em contradição, ela está vivendo pelas próprias razões. Então, como você vai se proteger disso? Se a pessoa está enganando, se a pessoa está mentindo, está fingindo, está omitindo, está usando de ameaça, está se vitimizando, você não vai ter controle da situação mais. Entende o que Deus ensina? É por isso que quanto mais a pessoa busca Deus, ela mergulhou na igreja. Essa mulher, ela mergulhou na igreja quando ela viu tudo isso acontecendo. Mas ela não conseguiu, sabe o que é nada? Nada. Porque ela não foi para a Bíblia. Nunca leu a Bíblia. Ela passou a dar dízimo, ela passou a frequentar a igreja, ela ia para a igreja e ele também, um ia de pé, outro ia de moto, um sentava no banco, outro no outro. Era o tempo todo uma fachada de convivência e eles não conseguiram nada na igreja. O que ela conseguiu na igreja? Ele se interessar por outra mulher, que logo depois que ela saiu da casa, ele firmou um relacionamento e botou a mulher dentro da casa, que ela construiu. Entende o que Deus explica? Então você não tem que viver pela visão, e é isso que a Bíblia diz. Você tem que buscar a razão do que você vive. Não é o que você está vendo, é a razão do que você está vendo. Entende o que Deus explica? Então todo mundo que decide viver pela própria visão, pelos próprios interesses, pelas próprias razões, ele cai em problema que é de geração. E aí ou ele vai se submeter a ficar ali para não perder, ou ele vai sofrer o mesmo nível de problema. Entende o que a Bíblia explica? Então é sobre isso, para que você entenda
que quando você ouve dizer assim, quando você tiver pena do coitado, você vai ficar no lugar dele, não tenha pena, pode saber que essa pessoa, ela não crê em Deus. Ah, fulano, eu vou falar. Não, não fale não. Dói cada um que se vire. Não se meta não. A pessoa nega até a palavra. Porque ela não crê em Deus. Ela não quer ajudar ninguém, então ela faz tudo por ela. Tudo. Então, tudo que você vê, que você faz por uma pessoa e a outra pessoa está fazendo aquilo que você fez, você está fazendo aí querendo ser boa, você não vai ser boa para essa pessoa. Você está vendo que a pessoa, ela não tem sentimentos verdadeiros. Ela está vivendo do passado. Entende o que Deus explica aqui? Eles vão viver do passado acreditando acertar o futuro. Ele está falando pelos traumas, pelas experiências dele, pela visão dele, pelo sentimento dele, pela vivência dele. Então ele até acerta e ele vai dizer que é Deus. Ele vai dizer que é Deus, mas ele não crê em Bíblia, ele não busca a Bíblia, ele não busca Deus. Como é Deus? Como esse Deus fala para você o que vai acontecer comigo, mas você pode mentir, pode fingir, pode ter um comportamento na rua e outro em casa. Não é Deus. Isso não é Deus, não é uma pessoa de verdade. Ela vive pelas razões dela, pelo sentimento dela. Então, se for a sua mãe, a palavra tem poder. Aquilo que ela falou vai acontecer. Tanto porque é um problema de geração, como a palavra tem o poder, vai acontecer. Se a sua mãe falou que você vai sofrer, se você não busca quebrar a maldição, vai sofrer. Simples assim, você quis fazer o que você quis, aí eu disse que você ia sofrer, você está sofrendo, vai sofrer. Porque se eu não busco Deus para me alimentar, para eu ter conhecimento da palavra, eu vou viver pelo conhecimento. Então, pelo conhecimento, qualquer um diz o que vai acontecer na minha vida. Entende o que Deus explica? Qualquer um acerta. Que evidência é essa? Aí a pessoa diz, tá vendo aí? O povo paga para saber, o povo me agrada, me dá presente. Você tem de graça e não valoriza. Porque você não é assim. Você não é para fulano, que você é comigo. Como assim esse Deus que você crê pode me humilhar, pode me maltratar, pode me rebaixar? É porque você que não presta. É você que não presta. Essa é a crença que Deus diz aqui. Que eles se acham Deus. Eles se acham Deus. Mas ele não crê na palavra. Então, uma pessoa que ela tem uma dupla personalidade, ela não crê na palavra. E ela não quer ver nem o que ela está vendo. Então, ela vai ditar, ela vai brigar, ela vai xingar, ela vai humilhar, ainda vai botar o nome de Deus no meio. Que é para o seu bem. Isso é para o seu bem, entende? Então, eu acertei a vida da minha amiga como vidente, como profeta? Não. Eu acertei a vida da minha amiga porque eu tinha experiências na vida, o meu conhecimento eu quis passar para ela e ela não quis entendimento nem conhecimento nenhum. Ela quis transformar a mentira em verdade, porque ela já tinha um sentimento dentro dela. A carência. Não, é melhor para mim. Isso é melhor para mim. Então, quando uma pessoa ela só pensa nela, ela não consegue se pôr no lugar dos outros, ela também não tem visão. Entende o que Deus está explicando na Bíblia? Ela não vai ter visão, ela não vai ter conexão, ela vai ser enganada pela própria visão. Entende o que Deus explica? Então, isso foi anos. Para que Deus tivesse misericórdia de mim, eu tentei ser feliz em várias áreas. E eu fui até feliz. Graças a Deus. Errando e acertando, eu aproveitei muito bem a minha vida. Obrigado. Quebrando a cara, acertando, julgando, bebendo, pecando. Mas, pelo menos, eu não fui me vitimizando. Fingindo, ou mentindo e mentindo. Por isso Deus diz que ele é muito mais fácil se apresentar para uma prostituta e um publicano do que para um religioso. Que ele está dentro da igreja, mas ele não crê na palavra. Mas ele não quer entender a palavra. Ele quer a religião. Entende o que Deus explica? Ele quer a religião. Ele quer a razão dele. Ele quer que Deus faça aquilo que ele quer. Mas ele não quer um Deus que ensine a ele.
que trate a ele, que ele aprenda que ele não pode tomar decisões sozinho. Entende o que Deus explica? Então eu peço para você que deixe o seu like e o seu comentário, tá bom? E até o próximo vídeo.